Queridos de Deus, estamos aqui para mais uma devocional que costumeiramente usamos na quarta-feira. E hoje quero pensar com você sobre a importância, o propósito da oração na nossa vida cristã, que envolve todos os aspectos da nossa existência. Quero compartilhar com você o texto de Mateus capítulo 26, um texto que é muito conhecido e sintetiza a avaliação de Jesus Cristo sobre a condição humana e a necessidade da oração. O Senhor vai dizer aos seus discípulos, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, ela é muito importante ser percebida pela sua natureza proposta por Deus, proposta e praticada pelo Senhor Jesus Cristo, e do mesmo modo como aprenderam de Jesus, proposta e praticada pelos apóstolos. Infelizmente, esse conceito de oração muito se deturbou, ou seja, foi pervertido, foi adulterado daquilo que é o sentido primeiro da oração. Devemos entender oração para que desmitifiquemos a ideia errada de oração, que oração não é simplesmente você fechar o olho, seja em pé, sentado ou deitado, seja no escondido do seu quarto, seja num templo cheio de pessoas, ou numa montanha, num monte. Não é a oração presa às formas, mas também a oração não é presa a uma situação que me obriga a orar porque eu tenho uma necessidade a colocar diante de Deus, uma dor, uma queixa, um pedido a fazer por mim mesmo ou por outrem. Não que a oração não envolva também essas questões, mas a oração, na verdade, proposta pela palavra de Deus, é um estilo de vida na presença de Deus. E quando eu pontualmente vou ter um momento de direção a Deus, quando eu paro e falo a Deus alguma coisa, esse momento ele faz parte, na verdade, de um todo e já vem como consequência de eu estar na presença de Deus, de eu estar na convivência com Deus. A semelhança quando nós estamos no dia a dia com os nossos entes queridos. Você não entra em contato apenas com o seu ente querido quando você tem uma fala, uma necessidade, um apontamento a fazer, um pedido a fazer. Você entra na presença deles para uma conversa direta e objetiva, porque você já tem uma convivência, uma intimidade, uma relação. E é nesse sentido que queremos aprender um pouco hoje sobre a oração. A primeira lição que esse texto vai nos dar é que a oração, no contexto aqui de Jesus, nos deixa em estado de alerta para que não entremos em tentação. Vai nos dar, assim, um espírito atento, vigilante, de maneira que não vamos ser surpreendidos. É bom retornarmos para o texto, pensando no seu contexto. Sabemos que aqui Jesus, depois de agir, depois da ceia do Senhor, depois de conversar com Pedro, avisando do que ia acontecer com ele, até falando sobre a ressurreição, preparando os apóstolos, Jesus vai se dirigir ao Getsemane e ali naquele jardim da oração, ele vai querer que os discípulos também orem com ele, mas eles cansados, acabam dormindo. Jesus olha para eles e vê-los entregues ao cansaço e não se dispondo a ir ter com Jesus em oração. E Jesus vai e ora sozinho mesmo, mas Jesus aqui está mostrando que a oração é aquilo que nos deixa alerta para que não entremos em tentações.
E nesse particular, Jesus, ele bem conhecia o que isso significava, porque Jesus também foi tentado em todas as coisas. Mas o seu estado de vigília, de atenção, de foco e uma vida de oração, ou seja, em permanente sintonia com o Pai, fez com que ele não caísse. A expressão o Espírito aqui está pronto, na verdade aponta para o nível maior da nossa existência, que é o nível espiritual, onde se dá o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão. É o nível da nossa proximidade com o Senhor, é o nível também de ação do próprio Espírito Santo de Deus, nos iluminando, nos permitindo ver com olhos de discernimento, de sabedoria, a vida, compreendendo a palavra de Deus, tocando em nós, nos confirmando como crentes, como filhos, como pessoas que têm conexão com Deus. É uma dimensão na qual a fé atua e o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É no Espírito que está toda à disposição para fazermos a vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. O Espírito está disponível à ação de Deus. O Espírito está pronto a servir a Deus. Só que a carne, ela é fraca. A carne aqui indica a natureza humana considerada em todas as suas fragilidades, necessidades, imperfeições e limitações, tanto físicas quanto até psíquicas. É na carne que se dá toda a nossa fraqueza, mas é a carne também que deve ser subjugada à vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele esmurra o corpo, podemos dizer, a carne, para reduzir o corpo à servidão, para a carne servir não a própria vontade, mas a vontade do Espírito. E é isso que Jesus Cristo está chamando a atenção dos discípulos, para que eles fiquem atentos, fiquem alertas, vigiando e orando, porque embora o Espírito esteja pronto, esteja olhando para a vontade de Deus, inclinado a fazer a vontade de Deus, mas a carne tenta nos afastar da vontade de Deus. Em Hebreus 4,15, vamos ter a palavra dizendo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, quando diz que a carne é fraca, ele está apontando para um aspecto da humanidade que ele bem conhecia, porque sabemos que Jesus é Deus encarnado e assumiu a forma humana e foi 100% homem, sofrendo todas as tentações, como o texto de Hebreus 4,15 vai nos dizer que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu todas as tentações. Por isso ele indicou o caminho da vitória às tentações, que é uma vida de vigilância, de atenção e uma vida de oração, tendo consciência de quão fraco nós somos e o quanto dependemos da força, do poder de Deus em nós, da palavra do Senhor. Isso se dá quando levamos uma vida de oração, de busca contínua de comunhão com Deus e de subjugação da nossa carne, para que ela não sirva a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E assim Jesus estava fazendo. Jesus, nas suas fraquezas, ele chegou a dizer ao Pai: Pai, não aguento, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A carne de Jesus dizia: não aguento, não vou conseguir. Mas o Espírito dizia: Pai, seja feita a tua vontade. E assim o Senhor venceu em tudo. E isso também ocorre comigo e com você. Por isso a necessidade de olharmos a oração sob esse prisma, de uma vida na presença de Deus, tendo consciência das nossas fraquezas humanas, mas também do poder, na sintonia do nosso espírito com o Espírito de Deus,
vencermos a carne e fazermos assim aquilo que é bênção sobre nós, que é o cumprimento da vontade de Deus. A oração também, queridos, cumpre um propósito de nos manter perseverantes na fé em Cristo, discernindo os dias maus e vivendo segundo o caráter de Cristo, o amor que perdoa, que faz o bem, que resiste, como já falamos, às tentações, aos pecados próprios da nossa inclinação carnal. E 1 Pedro 4, 7 e 8 nos permite essa reflexão que corrobora com o sentimento de Cristo quando fala para os discípulos no Getsemane: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. E uma das tentações ao longo da nossa vida, quer em tempos bons como em tempos não tão bons, como este, por exemplo, que estamos vivendo de pandemia, é deixarmos de perseverar, deixarmos de olhar para Jesus Cristo e nos acomodarmos ao mundo, naquilo que o mundo tem de pior, e não vivermos segundo o amor de Cristo em nós que deve transbordar. 1 Pedro 4, 7 e 8 vai dizer: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Perceba que palavra linda do apóstolo Pedro, que corrobora com o sentimento de Jesus: vigiai em oração. E vigiar em oração para quê? Para se manter nessa sobriedade que faz com que consideremos o dia do Senhor e não os dias deste mundo, que nos leva à famosa máxima: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O pior do carpenteiro, que é desconsiderarmos que há algo maior a viver ainda do que estamos vivendo agora, algo melhor a vivermos ainda do que aquilo que estamos vivendo agora, que é o viver a vida abundante e eterna, conforme o amor de Cristo em nós. E para isso é necessário que oremos e vigiemos, para que assim cumpramos o que diz aqui a palavra em 1 Pedro 4, 7 e 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E se dá isso quando a gente persevera na fé em Cristo, que é a fé que aponta para a necessidade de arrependimento, é a fé que aponta para a necessidade de conversão, é a fé que aponta para que busquemos a paz com todos em Cristo Jesus e caminhemos na santificação, que é uma vida consagrada a Deus, mesmo sendo tentados por este mundo a uma vida de inveja, de ambição, de ganância, de glutonaria, de perversão sexual, de falta de ética, porque é isso que o mundo nos convida a que nos acomodemos a ele, a que nos adequemos a ele. Mas quando vigiamos e oramos, a oração, ela nos obriga à presença de Deus. E uma vez na presença de Deus, a luz de Deus que vem sobre a nossa vida faz com que enxerguemos tudo isso que o mundo nos oferece, nos tirando da perseverança na fé, e vendo os efeitos disso, nós, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, vamos sempre nos afastar daquilo que o mundo tenta colocar como atrapalho para a nossa vida, e vamos continuar olhando para Cristo e procurando viver sobriamente uma vida digna do Evangelho, uma vida que é envolta pelo amor de Deus, que cobriu todos os nossos pecados, ou seja, que apagou, que não leva mais em conta e nos perdoa e nos purifica, para que nos mantenhamos perseverantes na doutrina da palavra de Deus, na fé, no nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E somente vigiando e orando é que conseguimos esta perseverança, especialmente quando os dias são maus. Mas uma outra lição, à luz do convite de Jesus Cristo, ou do alerta de Jesus Cristo aos seus discípulos, de vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é que a oração
ela também nos prepara para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é um contrassenso quando muitos crentes dizem que levam uma vida de oração e você pergunta, tudo bem, Cristo vai voltar agora, você está pronto? E a pessoa até que toma um susto, porque como disse no início, a oração infelizmente está sendo sempre pensada e aplicada a que busquemos de Deus soluções para o nosso aqui e agora, para o nosso hoje, para este mundo. Mas como diria o apóstolo Paulo, somos as piores pessoas da face da terra, miseráveis homens que somos, se esperamos em Cristo só para esta vida. Parafraseando, se pedimos, se oramos a Cristo somente para que Ele nos abençoe com prosperidades que têm a ver com as conquistas desse mundo. Na verdade, Deus quer nos dar muito mais. Tudo que Deus faz na nossa vida é nos suprindo, nos dando condições para que cumpramos a missão de uma vida perseverante na fé, pregando a palavra, vivendo o evangelho e anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando fazemos isso, aí a oração, ela atende o serviço que ela deve se prestar. É nos manter em viva comunhão com Jesus Cristo, para que, de fato, não caiamos em tentação, reconhecendo as nossas fraquezas, mas nos submetamos ao Espírito de Deus agindo no nosso espírito, de tal modo que, embora tentados em tudo, como o Senhor foi, vamos resistir, não vamos cair, porque vamos vencer com a ajuda dele e não nos desviaremos da sua palavra, da sua doutrina, do seu evangelho, da nossa esperança. Vamos perseverar, tendo a vida sempre colocada diante dele, para que ele nos perdoe, nos purifique e nos restaure dia após dia, de maneira que o nosso testemunho seja um testemunho de uma vida transformada, e essa vida que é sustentada em oração, mas com a compreensão de que não estamos apegados a esta vida, a este mundo, mas temos algo maior a esperar, e esse algo maior é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ver com você Lucas capítulo 21, 33 a 36, que vai nos colocar nessa linha de raciocínio de que a oração nos prepara para a volta de Cristo. Veja o que é dito: e olhai, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falando. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, se referindo ele ao dia da volta do Senhor. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, quem são aquelas pessoas que estarão prontos, em pé, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Como, por exemplo, se ela acontecesse agora. Aqueles que levam a vida em vigiar e orar, perseverando na fé e sabendo que a nossa vida aqui é uma vida de cumprimento do nosso dever em Cristo Jesus, esperando a volta do Senhor. Vocês lembram aquela parábola dos talentos que o Senhor deu moedas a cada um dos seus servos e foi-se embora para que eles aplicassem, investissem aquele dinheiro de maneira que ele voltasse, ele haveria de pedir contas, e cada um teve um posicionamento, e logo o seu Senhor vem e a fé, a ousadia daqueles que aplicaram e fizeram multiplicar o dinheiro do seu Senhor, e aquele que, de medo de perder alguma coisa, temendo ao Senhor, um temor equivocado, enterrou o talento e não fez com que ele se multiplicasse. A forma de estarmos prontos é usarmos tudo que Deus tem nos dado, a nossa inteligência, o nosso tempo, os nossos bens, as oportunidades, para que preguemos o Evangelho, façamos discípulos, sejamos expandindo a ação do Reino de Deus
porque é disso que o Senhor vai prestar conta e é necessário que, em pé, apresentemos ao Senhor tudo aquilo que Ele quer ver de nós na sua presença. E para isso, somente uma vida de vigilância e de oração, porque a oração também nos acorda a pensarmos, eu estou ou não fazendo a vontade de Deus, eu estou ou não pronto a receber o Senhor Jesus Cristo se Ele vier hoje, ou se de repente o Senhor me chama à sua presença, morrendo para este mundo, chegando na presença do Senhor, como eu me encontrarei na presença dEle? Portanto, queridos, pensando no texto que li inicialmente, veja o que Jesus disse aos seus discípulos, mas também diz a mim, a você, diz à igreja dele, diz a todos quantos quiserem ouvi-lo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore. Vigie na palavra de Deus, vigie olhando os sinais que o Senhor tem nos dado no dia a dia, vigie e olhe como o mundo se encontra, vigie e olhe para a sua responsabilidade como alguém que conhece a Deus, que tem o Senhor Jesus Cristo, que tem o Evangelho e que deve partilhá-lo. Vigie e ore também vendo as suas próprias limitações e reconhecendo que você precisa estar na plena comunhão com Deus, buscando um viver santo, um viver frutífero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, guiado pela palavra, para que você não caia nas ciladas do inimigo, não caia nas tentações e nem seja sujeito à sua própria carne, mais fazendo a vontade dela do que fazendo a vontade do Espírito que se inclina ao Espírito de Deus para uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Que Ele, pois, lhe abençoe. Você pode, nesse momento, orar pela sua vida, orar pela vida do seu próximo, orar pela vida da igreja, orar por toda a humanidade, orar pelos enlutados, pelos enfermos, pelos desempregados, orar para que Deus lhe fortaleça, para que você cumpra a sua missão e você possa ter um viver sóbrio e uma vida de oração, que não é apenas, como falei, quando você reserva 5 minutinhos, 10 minutinhos para orar a Deus com os seus pedidos, ou até para agradecer, mas é saber que o orar é ter um estilo de vida na presença de Deus, um estilo de vida confiado no poder de Deus e no compromisso que você tem de em tudo honrar o seu Senhor. Em nome de Jesus, que Ele, pois, lhe abençoe. É a minha oração para você, é a minha oração pela minha vida, minha família e pela igreja, em nome de Jesus.